Bom dia, segundo ano, tudo bom? Textinho para estudo, então vou colocar um texto lá e mais esse videozinho de explicação. Tá, e mais à frente atividade. Né? Democracia brasileira, problemas e soluções. Nós vivemos no Brasil, país de democracia representativa, né? Por eleição. Esse ano até temos a eleição para prefeito. Então, esse é a nossa configuração política. Então, aqui na introdução, nós temos que a democracia, o sistema democrático foi criado na Grécia Antiga, em Atenas, e é atribuída a Sístenes, que é o pai da democracia. Tá? Por democracia, entendemos que é o tipo de organização social no qual o controle político é, teoricamente, exercido pelo povo. Teoricamente, exercido pelo povo. Ou seja, toda vez que eu vou à urna e decido por qual candidato eu quero, eu exerço democracia. Apesar que esse conceito ele é muito difuso, né? Ele é muito complexo de se entender, porque a gente pode dizer que é democrático só o ato de votar, né? E nós confiamos total liberdade de ação do político, né? No nosso caso, vou botar mais próximo da gente, ao vereador, de decidir o destino da nossa cidade. Então, é meio complexo a gente entender isso. Então, nós vamos pular esse pedaço da introdução aqui e vamos aqui. A democracia tem como princípios uma série de fundamentos de organização política dentro da sociedade, onde prevalece a liberdade individual perante aos representantes do poder político, em especial e face ao Estado. Então, você é livre, né, dentro de uma democracia, e entende-se pelo conceito que você é livre para poder opinar e ir e vir. Tá? Muitos entendem que a democracia é aquela, a maioria vence. Não é isso. A maioria vence depois do processo de discussão, de análise de fatos. Então você é livre para, por exemplo, ir contra a opinião daquele momento. Aí, depois que você explanou sua ideia, você teve total liberdade para poder explanar sua ideia, aí é votado. Então, a liberdade de expressão e opinião, que eu acabei de explicar isso também, e a igualdade de direitos políticos e a possibilidade de oportunidades iguais. Então, todo mundo, por exemplo, no sistema democrático tipo do Brasil, teria o direito de se candidatar, todo mundo teria o direito de ir na Câmara de Vereadores ou na Assembleia, de poder se pronunciar. Teoricamente, isso é muito bonitinho. Tá? Como esse documento que eu estou explicando para vocês é um artigo de faculdade, ele tem a ideia ali, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, aqui no desenvolvimento tem o conceito básico de democracia, cratia, que é governo, demo, que é povo. Né? Isso já foi explicado umas 800 vezes para vocês, só para entender isso, que o berço da democracia é grego. E eles têm essa grande inovação na história da humanidade de poder dar voto às pessoas. Lembrando que na Grécia Antiga, como está ali no texto, mulheres, estrangeiros, escravos, crianças não podiam participar das eleições. Eles não tinham essa permissão de participar do processo democrático, porque eles não eram considerados cidadãos. Se não são considerados cidadãos, então eles não participam da democracia, eles não participam do processo eleitoral. Então, primeiro você precisa ser considerado cidadão. Funcionaria mais ou menos assim hoje no Brasil. Tu vem de fora de outro país e consegue a cidadania brasileira, automaticamente tu também consegue o direito de votar. Tá? Sendo estrangeiro, você não tem esse direito porque você não é cidadão deste país. Né? Atualmente, a democracia é exercida na maioria dos países da forma mais participativa. É uma forma de governo do povo e para o povo. Então, é muito difícil o local do mundo hoje que tu não vai encontrar um processo não democrático. Um ou outro é monarquia, um ou outro é ditatorial. Né? Formas de democracia. Nós temos a direta e a indireta. A direta é mais raro, como diz aqui, porque o povo, através do plebiscito, referendo e outras formas de consultas populares, pode decidir diretamente sobre assuntos políticos ou administrativos de uma cidade. Então não existe intermediários, não existe o deputado, não existe o vereador, não existe alguém
que intermedia, o povo vai lá diretamente e faz isso. Por que que é muito raro? Porque primeiro, se toda a população participasse, é gente demais, né? É complexo tu ter o espaço, então o mais comum é plebiscito ou referendo, né? Eu participei de um na minha vida que foi participei de dois, na verdade, foi a retirada do Fernando Collor e outro para tornar o Brasil parlamentarista ou não. Então, assim, de forma que eu me lembre que tive que a urna ou decidir alguma coisa. De fora isso, né, o que a gente pode fazer é reunião comunitária. Isso é uma democracia indireta. Opa, desculpa, direta. Por quê? Porque tu vai lá e toda a assembleia comunitária, o sindicato ou qualquer outra coisa decide. Cada voto conta, né? No nosso caso, nós elegemos vereadores e os vereadores votam por nós. Aí é aquilo a democracia indireta. O povo também participa, mas porém através dos votos, elegendo seus representantes, e os representantes, teoricamente, deveriam escolher o melhor para a gente. Teoricamente, por quê? Porque cada deputado, vereador, senador, ele tem interesses particulares também. Nós sabemos, vocês já fizeram trabalho sobre a corrupção, que esses interesses particulares têm a ver também com aquilo que vem e convém aos interesses empresariais deles e ou a quem eles defendem. Então nós podemos citar um exemplo assim, ó, quando existe a votação aqui na Câmara de Vereadores para a decisão se vai subir o preço da passagem do ônibus ou não. Nós sabemos, não provado, mas por que conta a população em si, que muitos vereadores, inclusive até cargos executivos diretos, têm influência das empresas de ônibus para votar a favor deles. Como? Eles patrocinam a campanha. E isso é evidente porque fica quando o vereador, o prefeito precisa provar que quem pagou parte do dinheiro, existe a participação direta de empresas, e isso é permitido no Brasil. Então, eles representam o interesse daquelas empresas também. Então, quando tu vê agora muitos políticos tentando mudar as leis ambientais, tu vê o interesse que há por trás disso. Então, essa é uma situação. Quando que a nossa representação é direta no orçamento participativo do município, tu não vê a população participar. E é um momento onde que a população tem e pode dizer, não, nós queremos que o dinheiro seja investido lá em tal local, em tal obra ou em tal situação. Geralmente, as reuniões que isso acontece, o prefeito está lá sozinho com os vereadores. Muito pouca gente vai. Então, em uma experiência de Criciúma, nesse do orçamento participativo, geralmente quem vai são os bairros mais ricos de Criciúma, participam mais, ou seja, pessoas mais ativas na política, e decidem que bairros o dinheiro vai ser investido e quais bairros não vai ser investido, tá? Só para a gente ter uma ideia. A democracia no Brasil, nós já estudamos antes, né? Ela nasce no governo Getúlio Vargas, ali está a data, 1930, 1934, vai até mais ou menos no regime militar, daí nós não temos democracia, os militares governam, né, durante 30 anos, e depois, com as eleições diretas, nós voltamos a ter um processo de democracia indireta que a gente elege nossos representantes. Passando um pouquinho. O Estado democrático de direito é o conceito que designa qualquer Estado que aplique e garantir o respeito das liberdades civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais através do estabelecimento de uma proteção jurídica. Toda vez que você vê um político, né, vou falar do político porque ele é nosso representante, falando e xingando ou tentando praticar uma cessão de liberdade de alguém, ele não está fazendo aquilo que se espera do voto quando foi votado nele, que é exercer o direito humano, de todas as pessoas terem esse direito. Atualmente, a República Federativa do Brasil vivencia uma crise político-jurídica devido às três junções do Estado atuarem, ou seja, os três poderes não entram em conformidade, não estão atuando junto, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eles não estão trabalhando
e como acordo, então, nós temos uma crise política. Nelson Dias, sociólogo português, diz, né, que a crescente crise da democracia é consequência da falta de participação da sociedade nas decisões políticas. Então ele vai citar o orçamento participativo. Nós sabemos que não só do Brasil, a negligência política ela é gigantesca. Nós somos negligentes, nós não participamos das decisões políticas. Vamos citar o exemplo da Itália, que agora há pouco tempo teve uma votação, fez o plebiscito e diminuiu a quantidade de deputados deles de 900 para 600 e poucos. Um terço eles diminuíram. Essa participação política é mais encontrada nesses países da Europa. Não quer dizer que a Europa é mais evoluída, é um ou outro país que tem de entender esse processo político. Tá? Então, a falta da participação política faz com que situações ruins se criem para um país, tipo nós, o Brasil. Tá? Então, problemas e soluções para a democracia brasileira, que é o fundamento desse texto. Né? A democracia e a educação são irmãs gêmeas. Então, desde a Grécia Antiga a gente sabe disso. Quanto mais educado é o povo, mais participativo politicamente ele é também. Por quê? Porque tu é consciente. Vamos botar assim, ó, quanto mais tu estuda, mais dinheiro tu também ganha, ou seja, tu vai ter salário mais alto. Salário mais alto implica imposto de renda. Imposto de renda quer dizer que é o dinheiro que eu pago para o governo, que eu gosto de ver o retorno aplicado naquilo que é na minha rua, na minha cidade. Então eu começo a participar mais. Se eu pago imposto, eu começo a participar mais. Se você põe um negócio, e você tem que começar a estudar para tocar esse negócio, você também começa a ser ciente dos impostos que você paga e você começa a ser mais participativo. O que os governos fazem? Eles não investem em educação. Eles não investem em educação pelo simples processo que eles não querem que o povo seja educado. Pelo simples fato que você, primeiro, vai ser aquele trabalhador básico, aquele que a empresa precisa, que vai pagar salário mais baixo, e por outro lado, você não vai contestar os problemas políticos de uma cidade. Então, a educação ela é primordial para que exista democracia. A segunda seria a diminuição da desigualdade social. Diminuir o abismo entre pobres e ricos já seria muito bom. Por quê? Não precisa ser todo mundo ser rico. Basta que eu tenha o suficiente para que eu viva bem. Então, se a maioria da população tivesse isso, já teríamos um problema político a menos. As pessoas fariam a sua parte e também teríamos outro processo que vai vir mais à frente, que é a da violência. Então, equilibrar o sistema tributário, priorizar o enfrentamento ao racismo, promover a oferta de trabalho, são tudo questões para diminuir a desigualdade social. Tá? Diminuindo a desigualdade social, nós diminuímos um processo gigantesco da violência. Tá? Aqui outro ele também traz priorizar o enfrentamento à discriminação contra as mulheres, violência contra as mulheres, o salário mais baixo que elas recebem, dependendo de onde que elas estão também, a própria humilhação pessoal. Né? Aqui daí nós temos restabelecer a distribuição sobre lucros, fortalecer a agricultura familiar, reduzir isenções fiscais, serviços básicos, educação e saúde, melhorar a qualidade, a progressividade e a transparência dos gastos públicos. Tudo que a gente sabe que melhora a qualidade de vida de qualquer ser humano e que se torna mais claro onde que o dinheiro público está sendo investido, melhora ou diminui essa desigualdade social. Então, os nossos representantes políticos não gostam disso, porque se nós soubermos onde que o dinheiro está sendo investido, nós vamos cobrar mais. Se a gente não souber para onde o dinheiro vai, de onde vem, de onde vai, para onde vai, no caso, os políticos podem roubar esse dinheiro e aumentar a corrupção. Então, é consciência política da população saber o que está acontecendo com o dinheiro. E, sabendo disso, se reduz a desigualdade social. Se todo mundo tem saúde e pode ir no hospital público em paz, sossegado, então a gente, por exemplo, agora se ouviu falar muito em lutar pelo SUS, porque o SUS é a garantia que pelo menos tu vai ser atendido. Não quer dizer que é eficiente, mas é o único lugar do mundo que a gente sabe que tem um sistema de saúde para todos. Então, lutar pelo sistema de saúde melhor seria interessante, porque diminui a desigualdade social. Né? Tu poder levar um parente teu no hospital e saber que vai ser atendido é algo prioritário. A mesma coisa que tu ir para a escola e saber que a escola vai ter qualidade.
Tá? Outra aqui, reduzir os índices de violência. Aqui vai ter 5 tópicos para diminuir a violência. Uma é reduzir a desigualdade social, depois reabilitação de projetos sociais, que diminui a desigualdade social, criação de um instituto de estudo sobre a violência, inteligência criminal, de ter peritos que examinem, que entendam softwares, câmeras, logística. O 4 aqui que eu não citei, está aqui do ladinho, aqui, ó, cadastros nacionais, que atua o sistema de justiça pública e tecnologia da informação, né? Sistemas que venham a diminuir a violência. O Brasil é um país muito violento, se compararmos a outros lugares do mundo. Ele é violento por quê? Porque nós temos uma desigualdade social gigantesca. E tendo essa desigualdade social, ela também amplia a violência. Então, há locais do mundo que a polícia se limita, por exemplo, a ir ver porque o pai não participou de uma reunião da escola, porque a violência lá ela é tratada de outra forma. Eles tentam coabir o quanto antes. Também temos que dizer que em locais assim como a Finlândia existe muito pouca desigualdade social. Então eles lutam para garantir que isso não aconteça, né? Fazer política é acreditar na política, né? Não adianta a gente desacreditar na política e se isentar da política e não participar mais da política. Nós temos que exercer nosso poder político. Uma é votar. Até ontem eu discutia com meu pai, no caso, o pessoal hoje não está me deixando em paz aqui no WhatsApp. Discutia com meu pai, não no sentido de brigar, mas discutiu a questão política. Que eu vou votar em tal fulano, mas eu vou jogar meu voto fora porque ele vai perder. Ué, mas você não jogou seu voto fora porque ele perdeu. Você foi votar, você exerceu a sua atividade política. Você foi lá e cumpriu o seu papel de cidadão democrático, né? Se vai perder ou não vai, é um processo, não interessa. A pessoa que ganhar, ele é nosso representante. Eu tenho que cobrar dele, ele é nosso funcionário, vou botar assim, o político é o funcionário do povo. Não interessa quem perdeu e quem ganhou, chegou lá no cargo que está, não interessa se eu votei nele ou não, ele é meu representante. Porque a maioria das pessoas decidiu votar nele. Então, eu exerço o meu papel indo votar, uma delas. Outra é participar das assembleias para decidir o dinheiro público. A terceira é não ficar calado se eu vejo uma injustiça. E outra é não votar em pessoas que a gente sabe que foram acusadas de corrupção. Então nós começamos a fazer esse nosso papel. Então, aqui o cara depois cita, para participar de qualquer, para se candidatar a qualquer cargo político, uma das sugestões dele, né? Todo candidato deve ter no mínimo ensino superior, ter trabalho voluntário, ficha limpa, né? Seria o correto. A outra, ele cita que no primeiro cargo público que a pessoa vai exercer, é a primeira vez que ele está se candidatando, igual ao funcionário de uma empresa que, se é o primeiro emprego, ele recebe menos porque ele não tem experiência, o vereador, o deputado, o senador não deveria receber salário. Já de pegada. Ele deveria, se ele está concorrendo a primeira vez naquele cargo, ele deveria não receber, ou como cidadão do México, receber o salário mínimo deles lá, né? O mínimo para ti, eventuais gastos que tu tem. Dependendo de outros lugares do mundo, tu não ganha salário, tu só ganha o incentivo da gasolina, do hotel, qualquer outra coisa que tu gastou e provou que gastou. Então, seriam algumas soluções. Ficaria proibido qualquer ofensa política ou a pessoa, se ela já está sendo no processo de investigação, ela não deveria nem se candidatar. Então, são algumas das soluções que ele aponta. Né? Reduzir o número de partidos políticos, nós temos muitos partidos. O engraçado é que o partido deveria ser o máximo da representação da democracia. Mas nós sabemos que no Brasil, quanto mais partidos tem, maior é o sistema de corrupção. Por isso que existem tantos partidos, para aumentar e desviar esse dinheiro. Menos partidos significa mais fácil a fiscalização desses partidos. Além do plano, né? Hoje todo mundo que vai se candidatar a alguma coisa, até o diretor da escola, tem que apresentar um plano de trabalho. Então, que a gente fiscalizasse e cobrasse esse plano dos políticos. No final do mandato, hoje já tem hoje os políticos, de certa forma, têm que comprovar o que fizeram, mas deveria ter uma prestação de contas. Hoje, o político que sai hoje vai ter as suas contas analisadas 4, 5 anos depois, e isso é muito complicado.
dá tempo de ele ser absolvido pelo tempo que passou o processo. Então, no final de cada mandato, cada pessoa já deveria provar onde que investiu o dinheiro e como está. Né? Já deveria ter, mas o Brasil é muito grande e o processo é muito complexo. De uma oposição melhor, que represente alguma ideia, ou seja, ter uma oposição que seja efetiva, que tenha real poder de chegar e questionar o outro político. Hoje nós temos, por exemplo, a nível nacional, o pessoal daí eles dizem o PT e os bolsominions. Nós não temos uma oposição, nós temos briguinha de boteco, vou botar assim. Nós temos briguinhas pessoais, rixas de vizinho. Né? Nós não temos um partido político que ele tenha uma real questionamento e uma real proposta. Isso é complicado. Então nós teríamos que ter políticas mais sérias, partidos mais sérios também, oposição mais sérias. Mais cultura implica em mais educação, tá? E uma internet de banda larga boa e barata para todos. Parece brincadeira, mas a internet ela é um meio hoje de fiscalização e um meio de trabalho. E no Brasil a internet é muito cara. É cara porque tem o intuito de que a maioria da população não chegue a ela. Né? É claro que nós vamos ter o problema das fake news, mas nós também vamos ter o processo da informatização e da informação mais aberta. E isso ajuda muito a controlar. Hoje com a internet eu posso pesquisar qualquer político. Né? Então, se nós tivermos 10% da população fazendo isso hoje, nós vamos ter 1000 vezes mais do que teríamos há 40 anos atrás. Então, teria que ter esse processo de abertura da internet. Depois vem outras ideias, incentivar a leitura e outros processos. Tu tem que aumentar, vamos botar aqui para a nossa explicação não ficar muito longa, mas tu tem que aumentar a informação e a educação das pessoas. Esse processo em si já melhora a nossa participação política, porque nós vamos se tornar pessoas mais conscientes disso também. Para concluir, a democracia funciona através de um sistema de pesos e contrapesos, que interessa ao conjunto da sociedade independente de partidos, corporações e ideologia. Nenhum governo pode funcionar sem fiscalização. E essa fiscalização se viabiliza nas democracias através das instituições, a imprensa e a oposição. Então, o povo fiscaliza, a imprensa. Por que o pessoal hoje malha tanto a Rede Globo, qualquer outra coisa? É claro que é o interesse institucional de empresa, mas o canal de TV é aquele que denuncia diretamente todo político. E todo político denunciado, ele não gosta. Foi assim com o Lula, por exemplo. O Lula foi muito questionado pela Rede Globo, e na época o pessoal dizia que a Rede Globo era contra o Lula, hoje o pessoal diz que a Rede Globo é contra o Bolsonaro. As pessoas não querem saber se o que está sendo denunciado é verdade ou não. É adotar um político de estimação e cuidam dele como se estivesse cuidando de um filhote. Aquele ali é o meu animalzinho de estimação, meu politicozinho de estimação. Então, hoje, qualquer meio de comunicação que venha criticar o político é visto de má forma, porque os políticos trabalharam de tal forma para iludir a população assim. E não estou falando só do Bolsonaro, porque nós temos os defensores também do Lula. E de outros, de Acélio, de sei lá mais o que vier pela frente. Então, toda vez que o sistema critica, ele vai dizer que está contra a democracia. Na verdade, está a favor. Né? E nós temos que ser conscientes que chega para ver também onde que uma Rede Globo, uma Record da vida, porque a Record defende político, e a Rede Globo critica. Onde que há os interesses da empresa também naquilo ali. Então nós precisamos de leitura, nós precisamos de entrosamento, nós precisamos de uma internet aberta, nós precisamos de pessoas se informando. E esse processo de fiscalização vai controlando uma coisa e outra. Tá? Era por isso, né? Terminamos aqui o nosso conteúdo. E vai vir a próxima atividade na semana que vem, mas vocês já vão pensando qual que seriam as soluções políticas para o Brasil. Tá bom? Abraço para todo mundo.